Alex Silva, Maurício Nascimento. Falando a nossa língua. Olá, olá, meus amigos que acompanham a TV Ibiapabana. Eu sou Alex Silva e apresento agora para vocês o programa Falando a Nossa Língua. Um programa que vai ao ar semanalmente aqui pela nossa emissora e a gente tem a honrosa alegria de contar com a sua audiência. Num oferecimento de Abraão Variedades, qualidade e confiança. Organização Abraão e Reijane. Ponto da construção, se você quer construir, o ponto certo é aqui. Organização Raimundo e Rafael Damasceno. RA Corretor de Imóveis e Agrimensor. Organização Rondinelli Araújo. E Casa São Francisco, móveis elétricos e eletrônicos, situada na rua Paulo Marques, em São Benedito, Ceará. Então hoje no programa Falando a Nossa Língua, nós iremos falar de saúde e eu já trago para vocês agora esta reportagem especial. Boa noite, eu sou Val Costa, estamos aqui novamente com vocês para mais um programa Bate-Papo com o Master Coach e psicólogo Félix Gomes. Boa noite, Félix, tudo bem? Boa noite, Val, boa noite você que está do outro lado da tela, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Nesse programa de hoje, a gente escolheu a depressão para abordar e tirar algumas dúvidas e esclarecer. E esse mal que tem afetado a nossa sociedade de uma forma drástica, né? Então, a gente vai falar sobre a depressão, Félix. Depressão, né? Quem não tem vivido esse cenário, quem ainda não viveu, ou seja, quem vai passar por essa situação? Mais de 350 milhões de pessoas lutam contra a depressão. E essa luta contra essa depressão, além de roubar a capacidade de inteligência emocional da pessoa, ela também rouba a tua energia. Você vive uma vida totalmente desmotivada. E é isso que a gente vai trabalhar aqui de uma maneira bem objetiva com você que está aí do outro lado da telinha. A depressão ela tem uns estágios. Primeiro tem o auto-isolamento, correto, Félix? Auto-isolamento. E é interessante quando você fala sobre auto-isolamento, porque tem pessoas que estão vivendo, inseridos em uma sociedade secularizada, pós-moderna e digital, onde eles até interagem, só que num cenário totalmente superficial. Ele não tem a capacidade e nem tampouco a motivação para poder se sentir no contexto ali de uma amizade, num contexto familiar ou até mesmo no ambiente de trabalho. E esse auto-isolamento parte-se da pessoa que está ali vivendo um cenário depressivo. Isso é hostil. As pessoas que convivem muitas vezes não entendem, né, o que a pessoa está passando, acham que é antissocial. É porque na realidade, Val, eles até se sentem desestimulados. Não tem estímulo para cuidar do corpo, cuidar da roupa, cuidar da aparência. Eles se sentem totalmente com a sua motivação roubada. E aí ele acaba se isolando, ele acaba vivendo ali um mundinho. Agora, não é viver, ele está sobrevivendo ou tampouco existindo naquele mundo ali que ele criou. A desorganização também faz parte, né, disso? Com certeza, com certeza. E essa desorganização não somente no quarto dele, como também no ambiente de trabalho. Tem pessoas que acordam, eles não vão escovar dentes, nem tampouco pentear cabelos, e outros nem tomam café da manhã. Isso já é um cenário de se fechar. Causa baixa autoestima, né? Com certeza. A falta de higiene tem tudo a ver com a desorganização, né? Também. Ele pode estar num quarto totalmente deslacerado de sujeira, papéis, sachê enfim, do que ele comeu. E ele não se sente está naquele cenário, porque para ele é o habitat natural. Quem abre a porta do quarto ali, vê aquele cenário, se sente mal. Ele, nem o odor, o mau cheiro, ele consegue sentir. Certo. Na pandemia, né? Não deu, cara. Segurei o massa. Na pandemia teve o auto-isolamento, né? Obrigatório. Você acredita que as pessoas descobriram que tinha depressão nesse momento? Na realidade, eles não descobriram. Tornou visível. Porque aí o cenário de convivência, né?
Porque eu saio para trabalhar, o meu filho sai para trabalhar, minha esposa, e ninguém fica em casa. Quem fica em casa é as crianças ou os pets. Sim. No entanto, no cenário de pandemia, tínhamos que viver e conviver face a face. E aí você começa a observar e refletir. Quando no cenário anti-pandemia, cada um vivia o seu mundinho, o seu quadrado. Agora nós temos que dividir esse quadrado. Ao invés de viver cada um no seu quadrado, nós vamos ter que... Os seus pacientes, os que lhe procuram na empresa, né, na Institueton hoje, os problemas emocionais decorrentes são quais que mais lhe procuram para pedir ajuda? Na maioria deles é querer se conhecer, querer saber quem são, né? De onde vêm, onde estão, onde querem chegar. E hoje o cenário ele é catastrófico no ambiente de quê? A minha preocupação é com o outro. O meu artista preferido, minha atriz preferida, o meu jogador preferido, enfim, a minha modelo, a moda que está em alta, o meu YouTube. Então, é uma preocupação totalmente no inter, ou seja, totalmente exterior. Quando, de fato e de verdade, ele não vive aquele cenário íntimo com ele mesmo. Então ele acaba fazendo o que não gosta para ganhar o que precisa. Ou ele gasta o que ganha para comprar o que não precisa, para parecer o que não é. Ele já está vivendo esse cenário de depressão. Porque ele acaba, além de se isolar, ele vai também viver uma vida desorganizada. Porque organizado é o ator preferido. Organizado é aquilo que ele rotula como bem maior, quando de fato, de verdade, ele deve ser sempre o centro. Ele deixa de olhar para si, né? Porque se você não olha para si, como eu vou dar para você o que eu não tenho? Verdade. Embora eu peça emprestado, mas quando eu peço emprestado, eu já estou pedindo emprestado, então eu não tenho. Então, eu vivo uma vida fake news, é o que está na moda, né? Então, a casca, né? A casca ali, a carroceria, como diz o ditado simplório, é perfeita, mas o chassi, ou seja, a parte interior, né? Está totalmente danificada. E aí fica difícil você chegar a um local, a um denominador comum, com um chassi desmacerado. Quem compraria um carro com um chassi quebrado ou adulterado, né? Ninguém. A ansiedade vem antes da depressão? Tem gente que tem depressão e ansiedade. Já vi muitas pessoas com essas dúvidas. 3, 2, vai. Na realidade, a ansiedade, isso vem de um anseio, né? Hoje nós vivemos um cenário, Val, e você que está do outro lado da telinha, que é assim, quando alguém chega para você, quer medir ali a sua ansiedade, é simplesmente ele chegar e usar um termo bem simplório. Tem algo para te falar, algo bom, só vou te falar amanhã. Se ele relaxadamente, suave, ficar de boa, tranquilo. Agora se ele disser, conta hoje, não consigo dormir. Evidentemente ele não vai dormir. Então esse indivíduo ele já sofre um distúrbio de anseio. E a ansiedade é antecipar algo que ele nem tem certeza de que vai acontecer. E quando ele chega nesse cenário que não aconteceu, mas ele tinha plena certeza e convicção de que ia acontecer, aí entra o cenário deprê, ou seja, depressivo. Ele acreditava tanto que aquilo ia acontecer e não aconteceu. E aí ele bebe, aí ele começa, ou seja, aquela pressão começa agora a declinar. E aí a ansiedade para? Não, ela transforma tudo aquilo em um cenário depressivo. E aquilo que ele acreditava que ia acontecer, ele já não acredita mais. E quando alguém chega para ele motivando, ei, você falou naquele dia que ia acontecer aquilo, vai acontecer. Não. Ou seja, ele já está numa pressão deliberadamente caindo, em declínio. Então, não importa. Motivar alguém nesse cenário que veio de uma ansiedade comunicando ali a uma depressão, fica difícil você motivar ele, o mais motivador que você seja, porque ele já mergulhou naquele cenário e torna-se um habitat natural, com experiência, porque ele não é um depressivo à toa, ele é um depressivo que veio de uma ansiedade. Uma dica para quem convive, né, com quem tem ansiedade, evitar esse tipo de situação?
Ciência da paz, vou traduzir, paciência. Agora, desenvolver uma paciência, aplicar uma paciência nesse cenário que nós estamos vivendo, imediatismo, imediatista, né? De queremos as coisas tudo ali. Antigamente você esperava, hoje você não espera. Então, hoje quando funciona, tem que ser no estalo de dedo. E como aplicar essa paciência? Como conviver com essa pessoa? Porque o depressivo, na maioria das vezes, ele só precisa de um ouvido. Ele não precisa de uma boca. O depressivo, ele não precisa que alguém fique dizendo faça isso, faça aquilo, não faça isso ou faça aquilo lá. O depressivo, ele só precisa de um ouvido para que alguém ouça. No momento que ele está falando, ele começa a se ouvir e ele mesmo faz uma reflexão. E aí, evidentemente, ele acaba encontrando ali a solução para os seus conflitos. Já existe um alívio, né, na depressão. Mesmo que não seja com alguém profissional. E assim, um alívio diferente do anestésico, né? 24 bilhões foram gastos em 2019 com medicamento antidepressivo. Agora vamos pegar essa quantidade de zeros e vamos colocar num sistema que você queira aí. Sistema judiciário, sistema de saúde ou até mesmo o sistema de educação. É muito dinheiro. Agora isso for gasto com medicamentos antidepressivos. E hoje nós vivemos um cenário de automedicação. Para mim é mais suave, sutil eu buscar ajuda em um estabelecimento onde vende medicamento antidepressivo, porque eu estou me automedicando e eu não tenho que abrir meu coração para ninguém. O assunto está muito interessante, mas temos que ir para o intervalo. Já a gente volta, não saia daí. Num oferecimento de Abraão Variedades, qualidade e confiança. Organização Abraão e Rejane. Ponto da construção. Se você quer construir, o ponto certo é aqui. Organização Raimundo e Rafael Damasceno. RA Corretor de Imóveis e Agrimensor. Organização Rondinelli Araújo. E Casa São Francisco, móveis elétricos e eletrônicos, situada na rua Paulo Marques, em São Benedito, Ceará. E dando continuidade, eu queria falar sobre o sono. Quando a pessoa está com depressão, ela tem um sono difícil ou excesso de sono, correto? Aí depende do ponto de vista desse depressivo, porque você tem um sono difícil, aí não propriamente dito caracteriza a depressão, e sim uma ansiedade. O sono difícil é da ansiedade. Ansiedade, porque o depressivo ele já relaxa, então ele vive uma vida sonolenta, não tem estímulo para acordar, nem tampouco levantar, e nem sempre o fato dele estar deitado na cama com os olhos fechados quer dizer que ele esteja dormindo. O depressivo, né? Depressivo. Ele só quer estar em isolamento. Ou seja, não mexe comigo. Já o ansioso que está ali naquele cenário de ansiedade, vivendo um anseio, dificilmente ele vai dormir. Por quê? Para você que está do outro lado da tela. Para você dormir, você precisa o quê? Se concentrar. Para se concentrar, você tem que fazer o quê? Relaxar. Agora, se você vive uma corrida frenética num ambiente de trabalho, como relaxar? Como desconectar? Onde acordamos dando bom dia para todos, né? Nos nossos grupos, e às vezes quem está do lado ou sentado à mesa para tomar o café da manhã, você não dirige uma palavra, porque você está ocupado, você está conectado. E esse cenário de conexão faz com que eu tenha dificuldade de ter um relaxamento. E se eu não relaxo, fica até difícil para o enfermeiro ou farmacêutico aplicar uma injeção ou uma vacina, porque ele diz, relaxa o braço. Assim como você relaxa o braço para tomar uma agulhada, você tem que relaxar para que você possa se concentrar e dormir. E aí, como um ansioso que vive uma vida de anseio vai relaxar? A tecnologia acaba agravando, né, na situação. É isso que você falou, é interessante, Val, porque a tecnologia ela é uma ferramenta na mão de um ou uma arma na sua mão. A questão é o ponto de vista ou a necessidade. Ela é uma ferramenta na mão de quem precisa dela para ganhar o pão de cada dia ou ter uma vida mais suave. Mas na mão de outros, ela é uma arma
que está apontada para ela mesma. Talvez não é uma arma de fogo, mas ela destrói relacionamentos, destrói amizade, destrói uma carreira, por não ser, evidentemente, bem administrada. Outro estágio é os pensamentos catastróficos, correto? Pronto, são gatilhos, né? Você pega um indivíduo que tem ali 15, 16, 20, 30 anos ou mais, ele veio de um cenário hostil, vulnerável, ou até mesmo um cenário amável. E ele desenvolveu ali gatilhos. E dependendo da abordagem, do ambiente de trabalho, do estilo de vida, esse gatilho dispara. E aí vem um pensamento catastrófico, que é só na cabeça dele. Mas para ele é real. Por que é real? Porque ele mistura. Ele faz uma espécie de paródia. O que ele vivenciou na infância e o que ele está vivenciando agora. Para ele é real. Entenda e compreenda, você que está no lugar da telinha. Olha só como é hostil. Tem pessoas que têm medo de coisas que ele nem sabe se existe. Tem pessoas que têm medo do amanhã. E tem pessoas que têm medo do ontem. Como ter medo do ontem? Medo de o ontem, o passado, se repetir. E aí tem até um espólio, né, que o apóstolo São Paulo diz: quem olha para trás não consegue seguir em frente. E tem muita gente olhando para trás. Agora, se eu olhar para o meu passado, eu posso fazer uma reflexão e chegar a um denominador comum. Agora, quando eu olho para o seu passado, aí é complicado. Isso quando vê a vida do outro, né? Justamente. Aí eu estou vivendo uma vida exterior, não uma vida íntima, não uma vida interior, comigo mesmo. Uma dica para quem convive com pessoas que têm a depressão, quando ela expõe, ela fala sobre o que ela pensou, sobre o que ela pensou em fazer com a vida dela, o que fazer. É uma pergunta bem interessante, no entanto cabiciosa, vindo de você, apresentadora. No entanto, eu vou tentar responder de uma maneira bem objetiva, evidentemente com contexto. Se você convive com alguém que tem facilidade de externar os pensamentos, o que vai fazer, seus planos e projetos, é bom. Você está do lado de alguém que está deliberadamente te dando espólio do que você possa fazer. Agora, se ele só fala, isso é uma falácia. Então por que ele não coloca em prática? Eis a questão, ou o problema ali, camuflado. Então, a dica que eu dou: comece a interagir com essa pessoa. Eu estou pensando em fazer isso. E como vai ser? Como será? Que é o que a gente faz no escritório. A pessoa diz: eu vou tirar a vida. Dessa situação que eu Na realidade, ela não quer morrer. Ela quer matar a dor. Agora entenda, você não morre quando o coração para de bater. Você morre quando você não sente mais as pancadas ou as batidas. Então, se a pessoa está gritando, ela está falando, e é interessante, você que está do outro lado da tela, nós temos isso no cenário de psicologia, principalmente a psicologia positiva, pessoas que estão pedindo socorro. E eles falam de filme, falam de seriados, falam de pessoas, contam história em terceiro, em quarto, enfim. Mas na verdade, é ele dando história, ele pedindo socorro, né? Ele quer chamar a atenção. Aí o cenário morte. Eu não chamo a atenção em vida, então chamo a atenção na minha morte. Através de um bilhete, ou através da maneira a qual eu vim tirar a minha vida. Essa é uma maneira de eu chamar a atenção para mim. Às vezes a pessoa está nessa situação e ela se nega, né? Aí ela traz de um profissional para sair dessa situação. Essa negação ao passo de que eu preciso buscar um profissional e eu não vou, isso já vem enraizado na minha cultura, no meu estilo de vida, o qual eu fui criado, de achar que eu não preciso. Porque é simples, a nossa cultura nos ensinou o seguinte. Val, e você que está do outro lado da telinha, não discuta. O pai batia no filho ou bateu em você e diria: homem não chora. Homem não chora por quê? Engole o choro. Engole o choro. Então, se eu engulo o choro, ao passo que eu vou engolir esse choro, eu estou engolindo também emoções.
e sentimentos. Então eu vou ter dificuldade diante de um velório, diante de uma alegria ou uma tamanha tristeza, eu chorar. Para você que está todo lado da tela, já deve ter acontecido isso com você. Você fica embrulhando o estômago e todo mundo chorando e você diz, não, eu não consigo chorar, mas fica um entalo. Usando aqui o linguajar bem simplório, entalado, né? Já vi gente falando de quando não fala também, guarda a fala. Pronto. Agora, por que? Isso vem de um cenário. Porque quando o pai bate, ele não tem palavras. Quando ele grita, é porque ele já não tem mais o que falar. Então, imagine uma criança que veio desse cenário, ela se tornou adulto. E todo adulto tem uma criança dentro de si. Por mais bonito que seja você, mulher ou você, homem, tem uma criança, tem um menino, uma menina aí dentro. E a questão é, você tem 30, 40 anos, 20, 22, quem fala? Você ou a garotinha, ou o garotinho que tem aí dentro de você? E esse convívio, ele é para a vida inteira. E ele vem à tona por intermédio ou através de gatilhos. Então, conviver com uma pessoa dessa que está gritando, chamando a atenção, não é hostil, é sutil. Oxalá que todos aqueles que precisam de ajuda começassem a dar spoiler. Você é mulher, Val, e as mulheres são desse jeito. A mulher chega para o esposo e diz assim, minha amiga ganhou uma TV de 1000 polegadas. O que ela está dizendo? Eu quero. Troca a minha, troca a nossa, indivíduo. Então, esse cenário. Agora, eu tenho clientes, já atendi clientes femininas que ela tem essa faceta de negociar, mas quando fala dela mesmo, ela trava. E esse travamento, quem perde é sempre o travado. E aí você tem alguém que tagarela, ele está falando, isso, aquilo, ele está falando dele mesmo. E no caso dessa pessoa que fala sobre o suicídio, e quais são as perguntas que eu faço para ela, já que eu tenho que questionar e fazer ela ver o que ela está falando? Gostei do que você falou no termo da frase. Faça ela ver do que ela está falando. Faça ela se ouvir, faça ela refletir sobre aquilo que ela está falando. Migre. Faça uma migração para esse cenário com ela. Comece agora a degustar aquele momento. É mesmo? E como seria? Essa sua amiga ia tirar a vida? E como seria? Qual seria a música tocada no velório? Qual roupa ela gostaria de ser velada e sepultada? Qual seria a cor do caixão? Quantas pessoas iriam carregar? Entre nesse cenário. Para isso requer aquilo que falamos no bloco anterior. Você precisa de paciência para ouvir, degustar, saborear e, quem sabe, digerir aquele cenário. E aí você está levando a pessoa a refletir. E aí, sozinha, no ambiente dela, ela vai fazer uma reflexão. Não vale a pena tirar a vida. Eu não tinha pensado nisso. Eu só tinha pensado em morrer. Só que agora eu tenho que conviver com essa morte. Então, não dá. Ele desiste. E assim, meus amigos, nós concluímos mais um programa Falando a Nossa Língua. Lembrando mais uma vez que a gente conta com o apoio de Abraão Variedades, Ponto da Construção, RA Corretor de Imóveis Agrimensor e também das Casas São Francisco. Valeu, grande abraço e até a próxima semana. E também acompanhe nossas reprises durante ainda essa semana. Valeu, espero contar com a sua honrosa audiência. Até a próxima. Num oferecimento de Abraão Variedades, qualidade e confiança. Organização Abraão e Rejane. Ponto da Construção. Se você quer construir, o ponto certo é aqui. Organização Raimundo e Rafael Damasceno. RA Corretor de Imóveis e Agrimensor. Organização Rondinelli Araújo. E Casa São Francisco, móveis elétricos e eletrônicos, situada na rua Paulo Marques, em São Benedito, Ceará.